Decidi te falar nesse vídeo qual é a fórmula para ficar rico, qual é a minha fórmula para ficar rico. Eu espero que você use essas dicas que eu vou te falar aqui e veja se faz sentido para você, mas eu tenho certeza que elas vão te ajudar. Só é importante que você formate essas dicas que eu estou te fazendo aqui para que elas se adequem ao teu padrão, tá? Porque temos vidas diferentes, né? Então é importante que você pegue as dicas e faça adaptação para a tua vida, tá? E veja se faz sentido para você. E a primeira coisa que eu faço no meu dia a dia para que eu fique rico é reduzir as minhas despesas, tá? Então, há alguns anos atrás, eu fiz um trabalho de redução das minhas despesas e todo ano eu faço uma reavaliação. Eu faço uma reavaliação de coisas que são essenciais e coisas que não são essenciais e monto um planejamento de gasto que eu vou ter para o ano seguinte. Isso faz com que eu tenha aí um direcionamento e não tente fugir aí do planejado. E aí, mês a mês, eu vou acompanhando para ver se faz sentido ou não e vou fazendo alguns ajustes ali pontuais. Mas é importante que todos os anos e todo período você faça uma reavaliação das suas despesas a fim de você entender o que faz sentido para você pagar e o que não faz sentido, o que faz sentido você manter e o que não faz sentido você manter. Então é importante que você faça essa reavaliação e fique constantemente procurando oportunidades e redução de custo na tua vida, tá? Isso é importantíssimo, porque toda vez que você consegue reduzir uma dívida, uma despesa, você consegue gerar uma fonte de renda, um sobressalente, e você consegue investir e até de repente gerar uma outra fonte de renda. Então, independente de você. Então, quando você economiza R$1.000, você pode pegar aqueles R$1.000 e investir numa outra fonte de renda que vai te trazer mais do que R$1.000. Outra coisa importantíssima que eu faço quase todos os meses é tentar gerar outras fontes de renda, porque de nada adianta eu economizar R$1.000 em uma despesa e eu pegar aquele dinheiro e colocar na poupança, aquilo ali vai ter um rendimento muito baixo. Então é importante que eu pegue esse dinheiro e direcione em fontes de renda que me gerem mais do que aqueles R$1.000. Então daqui a alguns meses ou ano, aqueles R$1.000 vão virar R$2.000, R$3.000, R$4.000 ou mais. E isso vai fazer com que eu consiga acelerar meu processo de enriquecimento. A terceira coisa que eu faço é investir em trabalho, tá? Hoje eu trabalho, eu continuo investindo em trabalho, na capacitação, cursos, em comunicação, em oratória, eu continuo fazendo uma série de coisas para que eu consiga avançar mais a minha carreira no meu trabalho. Então, eu trabalho de segunda a sexta numa empresa, sábado e domingo eu tenho outros negócios que eu tenho que tocar e administrar também, eu tenho investimentos que eu faço na Bolsa de Valores, eu tenho que gerar outras fontes de renda, então é um trabalho constante. E eu entendo que isso vai gerar, e já vem gerando bons frutos aí, e vai gerar muitos bons frutos aí para os próximos anos também. A quarta coisa que eu faço é investir também em lojas físicas, tá? Saber administrar uma loja física é um desafio e eu tento todos os dias aprender um pouco mais sobre administração, sobre empreendimento, sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre a forma correta de fazer administração de negócios, de pessoas, e isso é um desafio. Mas eu invisto também em lojas físicas e a gente tem investido aí bastante e vai provavelmente expandir aí para pelo menos mais 2 lojas físicas esse ano, que é importante para a gente poder manter os nossos negócios sadios. A quinta coisa que eu faço é investir na Bolsa de Valores e na geração de outras fontes de renda. Isso é importante porque quando eu estou investindo em uma loja física, essa loja física ela requer que eu esteja lá presencialmente e faça uma administração lá direta. Já quando eu invisto na Bolsa de Valores, outras pessoas estão administrando e são empresas bilionárias, então não preciso da minha administração. Eu só invisto o meu capital e vou recebendo aí parte dos lucros dessas operações. E essas operações elas rodam 24 horas, muitas delas em outros países, então acaba que eu acabo recebendo aí dividendos e rendimentos aí de forma bem mais tranquila do que quando eu estou tocando as nossas lojas físicas, tá? Mas é interessante que você entenda que são coisas distintas. Geralmente na loja física você tem um rendimento muito maior, mas também tem um risco muito grande. Já em investimentos você tem um risco que também muitas vezes pode ser controlado. Se você investir na renda fixa tem um risco um pouco menor. Se você investir na renda variável tem um risco um pouco maior. Mas são coisas diferentes, né? A gente não pode estar comparando loja física com investimento da Bolsa de Valores. São coisas totalmente diferentes. A coisa que eu tenho que fazer é escala. Tá? Apesar de eu ter falado para vocês que tem loja física, trabalho, investimentos, isso muito provavelmente não vai me deixar rico, tá? Com o passar do tempo. Né? E pode até deixar, mas coisa de 20, 30 anos, tá certo? Mas o que é que eu tenho tentado fazer? Tentado fazer com que esses negócios que eu estou investindo, tentado bolar formas de escalar isso. A dica da escala é a dica que vai acelerar esse processo que duraria 20 a 30 anos, ela vai me trazer aí para 5, 10 anos. Então, o que é que eu estou tentando fazer? Agora bolar uma forma de escalar os investimentos que eu tenho para que eu consiga acelerar esse processo de enriquecimento para 5 ou 10 anos. E aí quando a gente fala de enriquecimento, tem uma coisa interessante, né?
Quando você tem um perfil de gastos de você comprar os carros mais caros, comprar a casa mais cara, a casa melhor que tiver, ter aí tudo do bom do melhor, você vai ter que ter aí milhões, no mínimo, né, para poder ter essas coisas. E o enriquecimento, muitas vezes, ele não é assim. Quando você precisa de pouco, quando você tem suas despesas ajustadas a um patamar saudável, talvez você não precise de pouco para se considerar rico, tá? O que é que eu considero como rico? Hoje eu vivo com aproximadamente 20% dos ganhos que a gente tem por mês, tá? Eu quero chegar no nível de aí aproximadamente uns 2 a 3%. Então, é impossível provavelmente eu cortar aí todos os gastos que eu tenho para chegar em 2 a 3% do valor que eu recebo hoje, né? Mas eu vou tentar aumentar o recebimento que eu tenho, as fontes de renda e os recebimentos que a gente tem durante os meses, para que sejam tão grandes que eu só preciso gastar de 2 aí a 3% aí por mês para conseguir viver. Esse é o patamar que eu tenho planejado para eu me considerar rico, tá? Mas isso não quer dizer que seja a mesma coisa que você. Digamos que você queira viver com 10% ou com 1%, então isso vai variar bastante. Mas é importante que você tenha essa clareza de quanto você precisa para poder viver e quanto você vai ter que ter de percentual lá das suas despesas para poder você viver no futuro. Então, por exemplo, digamos que eu queira ter aí um gasto de 10 mil reais, né? Tem aí um gasto de vida de 10 mil reais. E eu queira ter 100 mil reais de rendimento todos os meses. Então é importante que você vá construindo fontes de renda que possam te proporcionar esses 100 mil reais de rendimento todos os meses para que você consiga viver de forma tranquila com os 10 mil reais. Então é importante que você tenha isso em mente para que você consiga criar essas fontes de renda. Então essa é a minha estratégia de enriquecimento, tá? Eu espero que tenha feito sentido para você. Faça as adaptações aí que você tem que fazer para a tua vida. Eu estou constantemente fazendo mudança nessas estratégias e hoje é essa que eu utilizo, tá bom? Obrigado e até a próxima.